Alegria. Esse é a figuraça. Márcio Canuto entra no estúdio da Rádio Bandeirantes. Marcião, fica à vontade, Marcião. Que alegria, cara. Que alegria. Onde você quiser, fica aqui, ó, bonitinho pra você pegar com a câmera, ó. Já todo mundo bombando, ó. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Simplesmente Márcio Canuto no estúdio da Rádio Bandeirantes. Ô, o Brasil é teu fã, Marcião. Bom dia, Marcião. Hoje tá um domingo arretado, né, rapaz? Aquele assim, o condicionado ligado à natureza, depois um sol brilhante dando força e energia, né? Prazer imenso, Capela. Que alegria. Aqui pra falar da vida alheia. Olha aí esse elemento chegando aqui. Que bom, rapaz. Tem um fonezinho. Tem um fonezinho, já estamos providenciando o fone aqui pro Marcião. Ô, Márcio Canuto, agora a gente estava contando antes de você chegar a adoração que o ouvinte tem contigo, que é uma coisa impressionante. É uma história de vida dedicada à comunicação desse país, não só esportiva, porque você também trabalhou muito com esporte, mas trabalhou muito com outras editorias também. Pouca gente lembra disso, né, Marcião? Temos que falar sempre aqui. Eu, inclusive, quando vim pra cá, pra São Paulo, eu era o diretor de jornalismo da Globo em São Lima, em Alagoas, né? Quer dizer, da TV Gazeta de Alagoas, eu era que tomava conta de lá do pedaço. Na verdade, veja só, Capela, é uma história de 62 anos de trabalho, Olha né? só. Eu comecei com 16 anos e hoje estou com 79 à beira de 80. Mas é uma coisa impressionante porque eu tenho uma energia que nem eu sei explicar. Se eu não tivesse as artroses e outras coisas, mas eu diria que eu estaria com 50 anos, porque eu tenho amor à vida, eu tenho que transformar um dia em coisa de felicidade minha e de quem está ao meu lado. Então, estou aqui para o que der e vier, mais para o que vier. Viu? Agora, isso que é muito legal, porque, assim, eu vou falar, obviamente, né? Você tem um pouquinho mais de idade do que eu, pouquinho só. Tem mais, né? você um é um pouquinho, garoto, coisa pouca. E assim, eu cresci te assistindo. Realmente, eu cresci te assistindo. E era muito legal que a forma que você fazia, ainda faz o vivo, faz as entradas, faz a participação, a interatividade com a galera. Cara, a gente se sentia teu amigo. Então eu acho que por isso que você é uma unanimidade hoje, né? Tem sempre aquele cara, mas o Márcio não sei o quê. Mas se você perguntar pra cada 100 pessoas, 99, pô, o Márcio Canuto, fala com um sorriso no olhar. Isso me facilitou muito, sabe? É porque você que faz reportagem de rua, eu tenho não diria até que eu tenho uma definição. Ou você é amigo em 3 segundos para ficar íntimo dele, para que ele possa abrir o coração, ou você está liquidado. Principalmente em São Paulo, o povo está sempre acelerado, está sempre apressado. Não, eu estou apressado. Então você tem que conquistar ele imediatamente. E uma coisa que eu faço com facilidade. Se for uma coisa que eu aprendi, ou que veio naturalmente, foi a descoberta de bons personagens, sabe? Você vai, se eu estou no meio da multidão, eu encontro 2, 3 caras que eu tenho certeza que tem boas histórias para contar. E isso enriquece o trabalho da gente, né? Pô, com certeza. E como é que começou tudo isso? Assim, vamos lá. O jornalismo entrou na sua vida como, mas antes de entrar no jornalismo, a vida. Como é que foi tudo isso? Até você chegar, poxa, eu quero fazer isso aqui da minha vida. Rapaz, foi muito precoce e foi muito acidental. Eu estudava de frente da Federação Alagoana de Futebol. Eu era o famoso peru de federação. Eu estava todo dia lá para saber quem era contratado, quem era jogador, e comecei a entender tudo. E saber. Por exemplo, eu sabia o uniforme número 3 do Penedense, eu sabia do Capelense, do CSE. Do CSE era da capital, né? Eu sabia tudo. Me esforçava para saber tudo. Eu era bem informado, sem ser nada, só estudante. Eu pegava a folga, o professor faltava, ou ela terminava mais cedo, eu ia para a federação saber as novidades. Aí um dia, a coisa acontece, isso tem um desígnio de Deus. A secretária da federação disse, Márcio, tem aqui um permanente é credencial. Tem aqui uma credencial do jornal, está terminando a temporada e o pessoal não vem buscar. Não quer não? Não era tudo que você sonhava na vida, né? Você tem um negócio, entrar de graça, ir pra pista, ver aquela confusão, a fofoca do futebol, é maravilhoso. Aí eu fui. Isso que ano? Vê só como a vida é assim. Aí quando eu vou entrar, uma casa de menino, eu tinha 15 para 16 anos. Tá. Aí o porteiro disse, menino, tu és cronista mesmo? Eu não era. E eu me senti muito mal. Então o que é que eu fiz? Recuei, fui na esquina, comprei um caderno, comprei uma caneta, entrei no jogo, anotei tudinho. Segunda-feira, naquele jornal, eu levei uma resenha do jogo. Quando você vê publicado,
abre um túnel de felicidade muito grande, né? Disse, pô, saiu aí. Eu me empolguei de tal forma que com um mês eu escrevi uma página do jornal sem ganhar nada. Até o dia que eu fui falar com o padre, que era um jornal daqui de diocese. Padre, me ajude, porque a minha mesada não tá dando para ir para esses lugares todos. Eu disse, menino, aqui não tem dinheiro não. Vê, quando eu saio dele, estava chegando o Nilton Oliveira, que era diretor do jornal maior, que era o Diário de Alagoas. Ah, pô, eu tenho lido seu negócio, você promete e tal. Quer ir trabalhar comigo? Aí já entrei num outro jornal. Com 18 anos, aí eu me empolguei. Aí eu não tinha mais ídolo jogador, eu tinha ídolo jornalista, sabe? E passei a entender o seguinte, quando tinha um time de fora que ia jornalista, eu colava nele para ver como é que ele funcionava, como é que trabalhava da forma. Você aponta tal que com 18 anos, ainda terminando o colegial, que naquela época era ginásio e colégio, né? Eu passei a ser editor-chefe de um jornal. E assumi também a editoria de esporte do Diário. Do Diário fui para o Jornal de Alagoas. A Jornal de Alagoas já comecei a ganhar prêmio de reportagem. Aí fui para a Gazeta e passei a ser editor também da Gazeta. E aí começou uma vida tumultuada, assim, mais gostosa, trabalhando de 6 da manhã à meia-noite, naquela época, né? E aprendia muito, eu lia muito, acompanhava como era a diagramação, a apresentação dos jornais. E daí veio o rádio também por uma forma muito acidental. Me contrataram para escrever a resenha naquela época é toda escrita e o cara lia, né? Era ponta a ponta, não era? Aí o outro tava, aí assim por diante. Então, aí eu disse, pô, isso cansa o ouvido do cara que está na rádio, cansa os locutores, aí tem que botar uma coisa aqui no meio, uma entrevista, aí a gente criou o Destaque do Dia, que era com o principal personagem do dia. Mas não tinha ninguém, porque quase todo mundo fazia bico do rádio, né? Do rádio, até do jornal mesmo. Aí o que acontece? Não tem ninguém, vai tu mesmo, né? Aí eu ia gravar, aí eu comecei a gravar. E começou a repercutir muito, porque é o seguinte, eu já vim com precocemente, ou na época certa, evitando esse negócio de chamar o diretor do seu doutor, o seu fulano de tal, o que é que o senhor acha? Não, eu já fui na ferida, já fazia perguntas contundentes, e isso repercutiu. Daí eu passei para fazer entrevista no rádio, aí é outra história, aí foi muita embora. História, filho. Então... Nessa brincadeira são 62 anos de trabalho, né? E muitos anos sem férias, sem um dia de férias, porque você deve passar por essa situação, né? Como eu trabalhava em 3 lugares, que era para dar um pouco de conforto para minha família, claro. E tem o seguinte, então você trabalhava de 6 a 1 da madrugada e você domingo e feriado ia pro futebol. Então você praticamente não via ninguém da sua própria família, né? Era duro. E esse improviso você ganhou muito do rádio também lá atrás, né? Porque é aquela coisa que a gente costuma falar, né? Não é que o rádio... Eu sou apaixonado por rádio, sou doente por rádio. Se eu puder trabalhar no rádio a vida inteira, morrer trabalhando com rádio, eu vou morrer. Mas o rádio dá um improviso, né? O rádio é isso, rapaz. Eu devo demais ao rádio. Porque, vê só, hoje em dia, eu acho que a tendência de tudo é fazer o ao vivo. Né? Fazer ao vivo, a coisa está acontecendo a todo instante, a todo momento. Então você tem que estar lá, daqui que você vai elaborar um VT ou alguma coisa para contar, a coisa já passou, já mudou inteiramente o cenário. Então no rádio aconteceu isso, eu aprendi a fazer o improviso. E lá, antigamente era aqui também, hoje já não é tanto. Né? O jogo começava às 4 horas e você começava a falar às 1h30, quer dizer, tu tinha que arranjar assunto para 2h30 para prender o ouvinte e contar a história. Então, isso ensina muito a criatividade, a selecionar detalhes que façam uma diferença. E eu devo muito ao rádio. Então, ao jornal, porque você aprende a apurar, e ao texto, né? Ser objetivo desse aspecto. E o rádio, pelo improviso, o que está acontecendo é você narrando e você tendo essa dimensão do fato. Então, tanto que no final da minha carreira, eu praticamente só fazia ao vivo, né? Eu fazia o seguinte, aí aprendi uma coisa interessante. Eu montava os ao vivo, assim, você vendo, né? E então tinha que ter começo, meio e fim. Aí até uma vez dessa, o Zé Roberto Bonier disse, Márcio, você está fazendo o VT ao vivo, né? Mas essa que é a história, esse é o que é o desafio, né?
Então, eu sou empolgado com o meu trabalho, com o trabalho de vocês. Quando eu vejo essas coisas, o cara é bom pra cacete, porra, entendeu? Essas coisas assim. Então, isso tá na minha alma. Eu acho que nasci com essa coisa, com essa vibração, com esse entusiasmo, com essa paixão. Eu acho que o trabalho da gente é um trabalho de paixão. É por isso que eu gosto de fazer, por exemplo, povo. Eu não gosto, às vezes, e é um receio. Realmente não é brincadeira fácil, não, né? Você vai para a torcida daquela, né? Mas eu amo gente, eu amo confusão, eu amo o imprevisto, o imprevisível e por aí afora. E aí a gente ama te ver fazendo isso, porque eu nunca vou esquecer, por exemplo, aquele dia que você deu um tapinha no rosto do cara, que o cara falou uma groselha lá no ar, falou um palavrão, mas o que é isso? Você tá muito emocionado, rapaz. Rapaz, eu escapei de boa. Hoje eu acho que eu estaria demitido na hora, né? Na época, entendeu? Hoje, pô, eu agredi, entendeu? Mas foi uma coisa, rapaz, do nordestino, a reação espontânea, instintiva. Não, mas o rapaz levou na boa também. Pô, eu tô na boa, o cara me contou aquela história 5, 10 vezes. Né? Na hora que eu for falar, ele fez um palavrão daquele. Pô, aí depois ele me contar, rapaz, eu fiquei muito nervoso. Tá? Meu amigo, que situação é essa? Aliás, até tem um fato interessante. Há uns 2 anos atrás, ele mandou uma mensagem dizendo que ainda era conhecido em Fortaleza pelo tapa que levou. É mesmo? E agora a rede social tudo viraliza. Pô, quando você começou não tinha, né? Pô, não tinha, não. Então, eu tenho uma de rede social que também foi muito engraçada. A história do menino do cachorro. Não sei se vocês sabem a história do cachorro. A gente tem isso aqui, óbvio, né? Que a gente separou. Vamos ouvir um pouquinho aqui, ó. E você é pequenininho, quando eu vi esse dinossauro tão grande, o que achou? Cachorro? Que cachorro que? Não sou cachorro, não. Esse é o famoso Mateus. Você sabe, esse foi um dos memes de maior divulgação no mundo. Porque nessa época era uma época quase pré-rede social, né? Iniciando, né? Olha, na primeira semana tinha 14 milhões de visualizações. Resultado, agora recentemente, botaram isso na versão em inglês. Você vê o que é isso? O bom e o perigo Fizeram da inteligência artificial, né? Caraca. A minha voz e a voz do Mateuzinho, entendeu? Em inglês. Pô, quer dizer, o que é que vem por aí, né? Essa é outra questão que vai nos desafiar, né? É o que a gente fala, né, Marcelo? O que a gente fala aqui, né? Se os caras utilizarem a inteligência artificial para fazer o bem, show de bola. Agora tem muita coisa que a gente sabe que os caras vão usufruir e utilizar pro mal, né? Exatamente, entendeu? E eu acho que fui vítima, assim, da minha dicção, que nunca foi muito boa, né? Você quer cachorro? Cachorro, quer? E esse menino é maravilhoso. Eu fui depois fazer uma reportagem na casa dele, diante da repercussão, eu fui lá. Rapaz, ele era danado. E é um menino muito inteligente, porque eu há bem pouco tempo eu participei de uma entrevista lá no tempo da Fátima Bernardes, do encontro, que devia ser eu e ele, mas não. Eu gravei um pedaço e ele gravou outro, né? Aí você vê que ele já estava com mais 10 anos, 14, por aí. Ele é um menino muito inteligente. E quando eu fui na casa dele, foi uma comédia. Primeiro, quando eu cheguei, o porteiro estava com um sombreiro desse tamanho. Aí eu disse, meu amigo, para que esse guarda-chuva aí? Porque o Mateus desce aqui, ao invés desceu com uma espingarda d'água, me deu uma espingardada aqui, né, que chama assim, e molhou os documentos daqui. Então, quando ele veio, eu já acompanhei ele pelo elevador para saber o que vai acontecer. Eu chego na casa dele e ele faz a maior festa. Canuto, você é aqui. Mas ele estava brincando de pirata com os amigos. Pô, ele veio com a espada no olho do cinegrafista Júlio César. Mentira. A sorte era que o Júlio César, por incrível que pareça, estava com o olho aberto. Porque o cinegrafista normalmente fecha o olho para fazer o foco do outro, né? Aí, ele veio. Se eu não tivesse, ele só fez assim. Se pega no olho, eu não sei como que seria a situação do Júlio César. Também com 15 minutos, Canuto. Tu não vai embora, não, é? Ele era realmente uma figura especial. Uma figura especial, entendeu? Estamos ao vivo com o Márcio Canuto aqui, ó. Tem muita gente mandando mensagem. Obviamente que a gente vai falar sobre o Jacozinho. Tem muita gente aqui falando sobre. Mas eu tenho uma curiosidade, Canuto, que é a seguinte. Não é fazendo média, mas eu acho que você é um cara revolucionário. Por que eu tô falando isso? E aí é uma curiosidade que eu tenho. Quando você começa, você nasceu com essa energia tua. Você nasceu, isso aí é teu, isso aí ninguém te deu, isso aí Deus te deu esse dom, beleza.
Quando você ingressa na área, você abraça esse estilo, alguém te orienta a ter esse estilo, porque é um estilo diferente. Por que eu acho que é um estilo revolucionário? Porque hoje em dia, muita gente tem um estilo diferente, esse estilo mais despojado, mais largadão no bom sentido, coisa que poucos repórteres lá atrás tinham. Como é que nasceu esse estilo? Nasceu porque eu sou de Maceió. E nunca ninguém me ensinou a trabalhar em televisão. Foi muito engraçado o desafio. É a história que eu falo a você, a minha vida é cheia de bons acidentes, né? E você... Aí fica a história. A oportunidade apareceu, aproveite, meu filho, segure pelo gogó e vá em frente. Por quê? O que ocorreu? Eu fazia o programa, eu era o diretor de esporte da TV Gazeta, mas eu era diretor de mim mesmo, não tinha de esporte. Eu fazia, vamos dizer, o encaixe da novela que vinha gravada com o Jornal Nacional. Então, eu falava aquilo, o improviso que o rádio me ensinou, certo? Aí, certa vez, vai jogar o Brasil contra a Irlanda, né, em Maceió, e era a reinauguração do estádio Repelé. Aí a Globo ligou e disse, olha, a gente quer uma matéria sobre isso. Aí eu digo, mas vem alguém fazer? Não, vocês vão ter que fazer aí. Não tinha ninguém, era eu. De novo, era eu. Então eu disse, e fiz do meu jeito. Eu tinha uma facilidade de fazer boas legendas de fotografia para jornal, né? Então, hoje em dia os caras simplificam, né? Tá aqui João Paulo Capelani, da Rádio Bandeirante. Mas, às vezes, um gesto seu estimula a coisa. Por exemplo, quando o técnico apontava, eu dizia, apontava para em busca o caminho da vitória. Vai ser do ataque. Eu fazia umas coisas assim. Então, eu fiz na raça. Na raça. Nunca ninguém me ensinou nem a pegar no microfone da TV. E fui editar. Porque lá em Maceió, quando eu comecei, eu era quem tinha ideia, eu tinha pauta, eu era que produzia, eu era que gravava, que dirigia e editava. Cruzava e cabeceava. Era um por todos, né? Então, e todos condutos por um só, né? Então, eu fiz isso. E fiz, confesso a você, eu digo, eu vou mandar desse jeito. Será que vai sair? Eu acho que não vai sair não, né? Aí, para surpresa minha, uma bênção. A matéria encerrou o Globo Esporte, quer dizer, a minha primeira matéria encerrou o Globo Esporte, como fosse a principal matéria do dia. Olha. E para surpresa maior ainda, ela foi reproduzida na íntegra no Jornal Nacional. É raro. O Jornal Nacional, quando reproduz, ele modifica inteiramente o estilo da matéria, o texto, tudo. Eles botaram do mesmo jeito. E foi uma coisa tão interessante que eu encontrei depois, 5 anos depois, o que era editor-chefe do Jornal Nacional, ele dava meu off. Entendeu? Porque era uma coisa meio revolucionária mesmo. E já era desse jeitão mesmo também? Desse jeitão. Desse jeitão. Isso foi, porque se eu tô no Rio ou em São Paulo, eu acho que não me davam nem chance de eu fazer alguma coisa. Por quê? Grandão, careca, bigodudo, rouco, entendeu? Não é mesmo? Chance era zero. Ele é uma coisa característica. Porra, e que funcionou. Funcionou. Isso é bênção, rapaz. Hoje eu sou mais conhecido pela voz do que propriamente pela cara. O cara diz, pela voz. É você, pela voz E você. sempre foi uma voz mais rouca assim, sempre, desde criança? A família toda. Somos 9 irmãos. Nossa, 9 irmãos, mãe. tudo assim, azoado, tudo alegre, tudo. Pô, Imagina o Natal em família, como é que é? Meu amigo, o seguinte, já aconteceu isso. De ou você adorar ou você sair correndo. Isso é uma loucura, isso é um manicômio esse negócio. Né? São 9 irmãos, todos falando alto, tudo rouco. Aí vem filho, vem neto, vem essa história todinha. É uma loucura. Uma vez dessa, que foi assar um Réveillon lá em casa, foi o João Saldanha. Essa história eu conto grande muito. João Saldanha. É porque eu fiquei muito amigo do João Saldanha, né? Sim. Ele foi até padrinho do meu casamento. E ele foi passar um Réveillon lá. Meu amigo, naquela confusão todo dia, eu disse, rapaz, como é que tá o João? O João, depois Deus. Ele vai sair correndo esse negócio todo dia. Bom, no outro dia ele agradeceu, outro dia, papapá, foi. Aí passou um ano, no outro ele voltou. Por que eu acho? Porque hoje você ter uma integração e ter esse clima familiar não é tão fácil, não é tão rotineiro como era antigamente, né? Então ele viu que João Saldanha tinha tudo, filhos, tudo, mas eu acho que no Natal os caras... Uma vez essa ele me falou que queria ir para a casa dele lá na Lagoa, Maracauí, ou sei lá, um lugar bem
tradicional do Rio de Janeiro e bem querido. Resultado dele não foi porque o filho dele tinha alugado a casa, quer dizer, ele que era o dono da casa não tinha casa para passar. Então ele certamente notou essa integração, essa socialização familiar, esse entusiasmo, essa alegria, né? E então voltou para lá para participar. Foi espetacular, foi uma figura maravilhosa. Aliás, uma das figuras mais extraordinárias que eu conheci na minha vida, né? Saldanha. Saldanha é um cara que tinha muita grana, mas tinha... Saldanha, ele usava calça jeans e camisa. Sim, na época era Banon, né? Essa que hoje é Polo, né? Isso. E tinha 2 carros. Que ele podia ter o carro que quisesse. Você tinha 2 Fuscas. Eu digo, mas João, por que 2 Fuscas? Porque quando quebra um, eu pego o outro. Eu largo em qualquer lugar e pego o outro. E ele era assim. Um cara extremamente mudante. Eu vi ele rasgar um cheque naquela época, de 1970, um cheque de $5 mil. Naquela época. Nossa senhora, era uma grana. O jornal queria 30 linhas dele, o jornal mexicano. Pô, não pode fazer não, rasgou o cheque. Quer dizer, era um cara que desprovido de dinheiro e de uma inteligência, de um conhecimento, de uma cultura fantástica. Saldanha, em 40 e qualquer coisa, ele já falava 3, 4 idiomas. Olha só. E foi correspondente do jornal italiano, escrevendo em italiano, né? Então, impressionante. Não, e outra coisa, você falando sobre o João Saldanha, essa relação, é muito legal a gente pegar repórteres que viveram décadas dentro e fora de campo, porque é o seguinte, hoje em dia, você não consegue nem se aproximar. Para você falar com um menino, vou dar um exemplo, o menino da base do Mogi Mirim, você tem que passar por 4, 5 assessores, entendeu? Como mudou, né? Mudou completamente. Olha, eu fiz a Copa, eu mesmo, no meu precoce, fiz fiz as eliminatórias de 69. Depois terminava o treino, a gente falava assim, o Pelé, com o Tostão, o Rivelino, esse povo todo esse Zito não foi nessa época, viu? Clodoaldo, mas terminava o treino e a gente batia papo. Hoje você vai falar com isso, ou com perna de pau desse, tem que falar com o agente, com o assessor do clube, pro cara não dizer nada. Então é muito complicado. Eu não sei se eu teria paciência para ser repórter do dia a dia de clube como setorista na época de hoje, porque existe muita paciência, muita resiliência, né? E tudo que for sobre isso, porque é quase que inadmissível essa história, né? O cara escolhe na vida coletiva o que ele quer, né? Não é nem um personagem do jogo. Às vezes é um personagem do jogo, porque o cara fez um gol, fez isso, aquilo, outro. Mas se o cara foi mal, você quer saber por que o goleiro tomou aquele frango, ou por que o zagueiro furou aquela bola e que foi determinante para a derrota do time, o cara aí, pelo contrário, isola ele. Nem aparece para falar. Ele já entra direto. Exato, vai direto pro túnel. Direto pro túnel. Direto para o túnel do tempo. Ô, Canuto, olha só a quantidade de mensagem que tá chegando aqui pra gente. É uma coisa impressionante. Ó, vou ler só algumas aqui, ó. Canuto é tudo de bom no jornalismo, espontaneidade e simpatia. Benê Baeza, parabéns, bom dia. Canuto 220 volts, muito querido por todos. Oliveira Palestra mandou pra cá. Canuto coloca todo mundo no chinelo. Roberto Marmo. Queria ver o Canuto comentando um jogo. Ô Canuto, o negócio é o seguinte: você anunciou a aposentadoria na Globo. E aí, alguns anos depois, você reaparece fazendo reportagem, fazendo o Paulistão, fazendo Record, fazendo outras coisas. O que aconteceu nesse período, cara? Um cara tão arretado como você não conseguiu ficar parado, rapaz? A cabeça tem que continuar funcionando, né, Canuto? O detalhe essa coisa foi muito interessante, né? Porque eu fui extremamente feliz na Rede Globo. Olha, eu tive uma despedida que ninguém nunca teve. Eu acredito. Eu estou exagerando. Pô, esse cara está exagerando. Não, porque o seguinte, a Globo me deu, inclusive, o direito de eu me despedir ao vivo. Uma coisa raríssima. Raríssima. Né? Aí eu pensei em fazer a despedida ao vivo, mas depois deu uma marcha ré. Por quê? Eu não sabia como é que eu reagiria na hora de eu dar adeus ao vivo. Como é que eu provocaria a reação, por exemplo, do César Tralli, que era o âncora do programa, que era meu irmão. Então, podia ser uma coisa muito complicada, né? Aí eu troquei por fazer uma despedida na redação. E uma hora bem conveniente, que era 10, 10 e meia, que é a hora que todo mundo está fechando o jornal. Então está todo mundo absorto na finalização do seu serviço. Aí eu fui lá, eu cheguei lá de megafone, como fosse o fiscal do povo, né? Pô, e parou a redação.
Os caras deixaram a ilha da edição. Olha, é um mar de gente. Tem foto. Eu falando um mar de gente, uma coisa emocionante. Eu chorava, o povo chorava, quer dizer, imagina que aquilo fosse ao vivo. Então foi impressionante. E a Globo foi sensacional. A Globo me gratificou. Eu não tinha direito à gratificação, porque eu era PJ. A Globo me pagou 2 anos de salário de seguro-saúde para minha família toda. Olha só. Há bem pouco pensou em me levar para fazer o carnaval dela, quer dizer, uma coisa que também nunca aconteceu no repórter. A Globo me pagou a gratificação ao vivo, que normalmente é em prestações, né? Então foi ótimo, eu estava feliz. Encerrei com chave de ouro. Aí o que acontece, rapaz? Aí veio o convite da Record. Eu disse, rapaz, aí o cara é muito meu amigo, que era o Clóvis Rabelo, né? Aí eu disse, Márcio, eu queria que você viesse fazer aqui o Paulistão. Eu disse, rapaz, eu não quero mais não. Disse, não, então vem cá, porque o Guerreiro quer falar muito com você. Cheguei lá para dizer não. E saí feliz, só peste. Porque o Guerreiro foi espetacular. Disse assim, a gente quer você fazer isso. Você vai fazer o que quiser, como quiser, do mesmo jeito. E outra coisa que me atrai, povo, gente, a torcida, tudo isso. E depois ainda estou passando por um momento muito delicado no meu aspecto familiar, né? Minha mulher teve o seu 2º câncer, quer dizer, não é brincadeira, não. Viu? Primeiro já é brabo, o segundo é muito pior ainda, entende? A recuperação, tudo. Então, aquilo podia ser um pouco de válvula de escape, né? E o primeiro ano eu fui homenageado pelo pessoal da Record. Quer dizer, eu tinha muito medo, confesso, de eu estar 45 anos de Globo, de repente eu estou com o microfone da concorrente, né, da quem a gente batalhava todo dia, mas, nego, quando eu peguei no microfone da Record, parecia que eu estava lá há 10 anos, eu fui tão bem recebido. Então, essa coisa me fascinou, a história do povo. Você tem cenas assim muito engraçadas, que parece até que você está fazendo autopromoção. Por exemplo, eu estava em Novo Horizonte, né? Novo Horizonte é longe, longe. Viu? Aí, Jorge Ismael de Biase. E eu queria fazer uma entrada ao vivo, porque tem um grupo do time do Novo Horizonte e tinha um grupo do São Paulo juntos. O negócio é legal, o estádio está todo sempre, essa violência todinha ali, tem um momento de harmonia total. Quando foi, aí não deu tempo, né? Encerra que tem que começar o programa tinha que começar o programa, ao vivo, aí do Faro, né? Aí eu me dirigi assim para a torcida do São Paulo. Meu amigo, desceu a torcida do São Paulo para me abraçar, para tirar foto, para gravar vídeo, que agora é vídeo. Agora é vídeo. Pô, isso, a ponto tal da polícia teve que me tirar, senão a ambulância não passava, entendeu? Então são essas demonstrações de carinho, de afeto, isso me emociona, isso me estimula, isso me faz ter felicidade como ser humano, entendeu? Essa forma de integração. Isso foi uma coisa que realmente eu ganhei de presente. Essa forma, esse entendimento rápido com o povo. Eu fui para a periferia, eu fui durante 22 anos repórter de periferia mesmo, né? Filme de comunidade. Nego, era aquela situação danada. E sempre muito recebido. E era um jeito mais sério quando você fazia isso, que é curioso, né? Porque você, quando faz futebol, claro, entretenimento, alegria lá em cima. Quando você fazia, no caso, repórter de periferia, durante 2 décadas, era um estilo mais comedido? Como é que era? Não, é o seguinte, você tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Mais você sensibilidade, vai tratar com pessoas que estão necessitando, estão precisando de apoio. Muitas vezes, rapaz, eu dormia às 11 horas, porque normalmente eu ficava estudando a pauta. Por que estudando a pauta? Era tudo, a maior parte de improviso. Mas você tem que saber qual é o norte da matéria, né? Se eu for, e quando o povo tiver, se não tiver povo, você tem que pensar todas essas alternativas, né? Mas eu nunca tive problema, sempre fui respeitado na comunidade. Uma vez dessa mandaram sair às 10h30. 10h30, porque eu tinha que sair às 9h30. Às 10h30 só deixaram porque era eu, porque estava atrapalhando o movimento. Nossa Senhora. Entendeu? Mas eu acho que a minha missão como repórter, que era o fiscal do povo, ela era uma missão um pouco era cristã, sabe? Porque você, quer queira, quer não, você absorve parte do sofrimento daquele povo, né? Nos primeiros dias que eu estava aqui em São Paulo, eu não conseguia. Uns 2 dias eu não conseguia dormir. Os outros conseguiam. Eu ia para o cinema e alguma coisa para
aliviar a cabeça para ir para casa dormir. É difícil separar as coisas, né, Márcio? Não dá, não tem como. É difícil separar, né? É muito sofrimento, entendeu? Eu fui para lugar que prefeito nunca foi. Nunca foi. Entendeu? Então, teve um ano que eu andei tanto na periferia de São Paulo, na região metropolitana, que era o suficiente para eu ir ao fim do mundo, voltar e ainda pegar a carona para Maceió. E o que eu rodei, a 50 km por dia em média. Então não é brincadeira não, você tira assim 2, 3 sábados, né, e toca o rola. Não é brincadeira. Foi fiscal do povo, né? Quando eu não podia falar muito sério, você tem que ter um cuidado, né? Que é o ritmo da matéria, né? O ritmo. Não, tem que ser no embalo, né? Então isso eu consegui. Muita gente entrava na energia, né? Muita gente também começa a tomar um sopetão assim e vai em frente também, na mesma alegria, no mesmo pique, né? Ó, o Márcio Canuto tá com a gente aqui, ó, 11h25, Domingo Esportivo Bandeirantes, ó, algumas mensagens aqui, ó. Tenho 28 anos e minha vida toda quando ouço essa voz que ele transmite bons momentos e boas lembranças. Márcio é o nosso ícone da comunicação, que Deus abençoe a todos. É o Coppola, Rio Grande da Serra, manda mensagem pra cá. Canuto, conte histórias do jogador Jorge Mendonça e a jornalista Ilse Amparini da Rede Globo, Divanir Leite Garcia, São Paulino da cidade de Garça, tá mandando mensagem pra cá. Olha, eu gostaria, mas eu tive quase que nenhum contato com esse pessoal, né? O Jorge Mendonça, eu acompanhava a história dele. Teve o irmão dele que jogou lá em Alagoas, entendeu? E a Ilse eu também não tive. A Ilse foi de Campinas, eu acho que passou por São Paulo e depois foi para Roma e lá ficou abençoada pelo Papa, né? Isso aí, tá lá. De frente pro Vaticano. Sensacional. Ô, Canuto, agora o negócio é o seguinte, cara. A gente tem aqui alguns momentos que a gente aproveitou para registrar do nosso Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes no comando do Milton Parron. Mas antes, tem um ouvinte que foi muito feliz aqui, ele lembrou de uma pauta que você fez uma vez na rua, o aniversário de um buraco. Você lembra disso aí? Essa é um fato. Quem criou isso aí, cara? Porque isso é formidável. Pessoal, se eu não me engano, isso foi em Guaianazes, né? Essa região mais esquecida pelas autoridades, né? E o cara mandou dizer que tem um buraco lá há muitos anos, 10 anos que ninguém tomava cuidado. E o buraco cada vez crescia mais, que era um buraco, inclusive, numa descida. Eu acho que o problema de chuva, de erosão, tudo isso, ficou um buracão, nego. Então era difícil, era complicado. O cara não podia chegar em casa. Se morasse embaixo, não chegava em casa de carro, né? E a pé tinha que ter seus cuidados. Aí eu vou lá, né? Vou lá, o que é que acontece? Aí eu chego, vejo um buraco, meu mico desvia. Aí a cratera. Um detalhe interessante, e é uma coisa que eu amo, é história do povo. História. As pessoas que têm história para contar, né? Então cada um contou um problema que tinha naquela região. O que é que fez? Aí eu peguei o depoimento de cada um e botei a comunidade dentro do buraco. No buraco, eu e mais 20, 30 pessoas dentro do buraco. E com um bolo. Isso o prefeito estava ao vivo no estúdio. Nossa! Rapaz, aí eu falei, prefeito, aqui também é só a situação, o pessoal quer, vai comemorar aniversário, 10 anos deste buraco, abandonado, tal, não sei o quê. Aí o povo canta parabéns, aí o prefeito disse, eu resolvo isso em 10 dias. Quer dizer, levou 10 anos e 10 dias. Por 10 dias, ele tapou o buraco, asfaltou a rua, chegou lá de smoking, porque era um caso especial de smoking. O povo lá bota para comemorar um bolo imenso. Aí começa a cantar parabéns. E eu estou pensando que o pessoal está cantando parabéns por ter resolvido o problema, né? O povo, que era coincidentemente, nem eu estava lembrado, era meu aniversário. Mas essa coisa repercutiu a ponto tal de que o prefeito prometeu resolver todos os buracos de São Paulo em 100 dias. 10 dias para resolver aquilo em 100 dias. E eu, inesperadamente, assim, fui lançado para a Copa do Mundo. A Maurício Soares, esse gênio da televisão, falou assim, rapaz, uma coisa... Você quer ir? Você está com o passaporte? Tô. Isso, então, você vai para a Copa do Mundo. Como? Sem credencial, sem produção, sem nada. Eu tinha que arranjar assunto especificamente de São Paulo para botar no jornal. Rapaz, é uma loucura isso. Eu não falava uma palavra em francês. O meu cineafista, o Trollice, falava 10 palavras, entendeu? E a gente... procurando história, procurando o povo de São Paulo e procurando história. Aí a gente criou umas coisas muito interessantes, né? Por exemplo, um dia desesperado, eu tinha uma turma de paulistas, digo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um churrasco na beira do rio,
do Rio. Aí o povo da França ficava enlouquecido. Porque imagina só, aquele fogãozinho, subindo aquela fumacinha, o franguinho, os caras tocando pagode. Os caras nunca tinham visto isso. Na frente do Rio Sena. Do Rio Sena. Pô, mas era... Isso repercutia muito, né? Aí, outra coisa que a gente fez, jovem Deus, teve um dia que estava desesperador. Essa história é muito marcante. Aí eu fui ali para baixo da Torre Eiffel, né? Um gramado imaculado. Aí eu disse, vou fazer aqui um racha de brasileiros contra o resto do mundo. Pô, mas ali é proibido. Eu fui falar com o guarda, com a polícia. Rapaz, agora, ele não me entendia, nem eu entendia ele, né? Eu falava português e ele falava francês, né? Aí, eu sei que no fim, a gente conseguiu que desse 30 minutos. A gente fez um racha, inaugurando o gramado da Torre Eiffel. Foi uma loucura. Aí uma repercussão também muito grande, porque não existe. Hoje eu fui lá, um ano atrás, estava cercado. Quer dizer, a coisa realmente tinha significado sobre isso. Então você tem que inventar, tem que ser criativo. E tá focado no que se chama alma do povo. Você tem que sentir o povo, como é que ele se procede, como é que ele quer, os seus anseios, entendeu? Seus lamentos e por aí afora. Isso eu aprendi. Eu sou um bom leitor de alma. Não, com certeza. Agora, me chama a atenção uma coisa também, ô Canuto. A gente tem o lado muito bom da coisa, que é sentir a alma do povo, tá no dia a dia, na resenha, conversando, entendendo os problemas, buscando soluções, mas com mais de 50 décadas de trabalho, já passou por aquele momento que ou a pessoa às vezes não entendeu, ou não gostou, ou deu uma resposta atravessada, ou agrediu, porque querendo ou não, quem tá na rua tá à disposição pra acontecer qualquer coisa boa e coisa ruim também, né, Canuto? Mas rapaz, eu não recordo assim, uma coisa que deu tapa, um empurrão. Uma reação, empurrão não. Até porque pra me empurrar, eu informo, o tamanho ele do pensa homem, né? 2 vezes, né? Eu já fui desafiado às vezes, no meio da torcida, o cara deu, você estava atrapalhando, né? E você vai conversar com o cara. E às vezes conversa amistosamente, e às vezes conversa um pouco mais sério, né? E aconteceu uma vez dessa, com a torcida do São Caetano, mas foi uma coisa assim, resolvida em 10 segundos, 20 segundos, entendeu? Você também, assim, se você decorda, se baixar a cabeça, você está liquidado, né? Você tem que enfrentar aquilo como uma coisa natural. Nem todo mundo é obrigado a gostar de você, nem todo mundo é obrigado a lhe elogiar, na verdade. Então, eu aprendi isso. Eu nunca tive um problema sério. Tive um problema de não ser entendido. Essa foi de lascar. Que foi... Eu fui fazer não era a furto de energia, não é bem o caso. Roubaram cabos, não? Na Jardim dos Pimentas, que na época era o bairro mais violento de São Paulo. Tem ganho esse título do Jardim Ângela, né? Nossa. Aí eu vou lá mostrar porque faltava tanta luz. Aí você vê lá claramente, porque o que era um fecho de gato. Se aquilo tudo measse, ninguém dormia em São Paulo, né? Nem lá. Mas aí que você aproveita. Já que tem esse problema, e isso realmente é caracterizado como furto de energia, né? Mas aí o pessoal sofria muito com isso. Aí eu aproveitei que o pessoal tinha esse negócio e fiz jantar à luz de vela. Essa coisa também tem suas virtudes. A senhora está ao lado do seu marido, romanticamente aqui, na luz de vela, né? Aí mostrei também drama do cara que chegava no trabalho suado e tinha que tomar banho frio, porque E sai mostrando. Passei 4 horas lá gravando isso. Aliás, 4 horas de gravação quase. Que era muita história bonita, interessante. Parar, né? De alegria, de lamento e assim. Aí, no outro dia, eu volto lá, porque não deu para gravar as passagens. As passagens para você é aquela hora que o repórter aparece contando a história. Aí eu levei, inclusive, um pé de pimenta. Pé de pimenta. Aí eu disse, a situação aqui está mais... Com o Jardim dos Pimentas. No Jardim dos Pimentas, a situação está mais ardida do que pimenta malagueta, com o pé de pimenta na mão. Aí apareceu um senhor, cara, de seus 38 anos. Eu quero falar. Eu digo, amigo, eu gravei, tem 3 horas para botar 3 minutos do ar, 4 minutos do ar. O que você tem de novidade? Gravei tudo assim. Então eu quero falar. Autoridade da peste. Eu quero falar. Eu digo, não é bem assim. O que é que o senhor tem de novidade para gente achar, entendeu? Porque eu fico com pena do cinegrafista. A pessoa não sabe.
Mas eu acho que aqui hoje ainda tem. Mas na minha época era câmara de 11, 14 quilos, né? Isso no primeiro instante. Com 30 minutos aqui tá pesando 30, né? Com mais 40, 50 tá pesando 100 quilos, né? Então você bota e tira. Eu digo, você tem alguma coisa pra dizer? Aí, eu quero falar. Eita, aí começou a juntar gente. E eu acho que ele se sentiu diminuído. Eu hoje botaria ele para falar. O que me custaria gravar 30? De repente tem uma boa declaração, né? Ou de repente você gravava para cumprir um compromisso social, vamos dizer assim, né? Mas não, fiquei... A autoridade da polícia, você não vai falar não. Aí ele me deu uma porrada. Ele te deu? Deu uma porrada para lascar. Assim no ombro, né? Eu tava em base. Quer dizer, tinha feito judô um pouco tempo, né? E estava enladeirado. Se eu não estou em base, vou cair fora. Aí eu sentei também. Você também deu nele? Pá, ele voou, eu segurei ele. Meu amigo, eu quero ser seu amigo. Não é melhor a gente ser amigo? Aí eu sei que ele virou meu guia, me ajudou em fazer tudo que ele gosta. Depois o cara disse, Márcio Canuto, você fez isso com o chefe do pedaço. Você deu sorte. Tem situações assim complicadas. Cara, né? e você não sabia também. Apareceu o Se eu caboclo soubesse, lá, ele eu quero falar, tome uma, tome outra e pronto. Ele falava meia hora, né? Você quer fazer a matéria? Faz a matéria você, pô. E a matéria foi um sucesso, né? Porque aí eu fui cobrar da Bandeirantes, que era a concessionária, ela melhorou bastante a situação, tentou normalizar, regularizar o pessoal, né? Para que também ela não tivesse prejuízo tão grande e o pessoal também não fosse prejudicado. Ela fez aquela famosa tarifa social. Nossa, né? mãe do céu. Ó, estamos com o Márcio Canuto ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, no Domingo Esportivo Bandeirantes. Que alegria te receber aqui, viu, Márcio? Obrigado, realmente é muito legal, muito aqui legal. Aqui é o seu sempre feliz, você é um cara bom. Você é um cara bom, meu irmão. Cabra valente. Bom, e você sabe que você é referência pra muita gente. Mas eu quero que você fale das suas referências também. Inclusive, vamos colocar aqui algo que talvez você não lembre, mas isso aconteceu aqui com o nosso Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes. Ouça só. Porque eu vou contar uma história, inclusive, engraçada. Não sei nem se deveria, mas uma vez dessa, que na hora que eu cheguei aqui, eu tinha mudado, a Globo tinha mudado da Marechal Deodoro aí pra Berrini. Eu saí de um show assim, era mais ou menos meia-noite, 1h, eu e minha mulher, e você ainda estava falando. Aí minha mulher disse, Milton Neves, vá pra casa cuidar da sua família. Ou seja, você tinha começado desde o comecinho da noite, terminou o jogo, você continua no terceiro tempo, é isso? Terceiro tempo. Aquela hora você estava trabalhando, no outro dia de manhã você estava aqui também, quer dizer... Não, de manhã é gravado, né? De manhã é gravado? Como você está aqui ao vivo? Não, é gravado. Não, domingo eu fico aqui no Morumbi. Sim, mas eu chego 8h30 e saio às 20h30. É um absurdo. Uma época que você bateu o papo com o Mirtão, aqui, nosso eterno Mirtão. E acho que talvez seja uma das grandes referências que você tem lá de trás, né, Canuto? Isso. O Milton, inclusive, é o rei da polêmica, né? O Milton, o programa... Não, falando isso como mérito, né? Sim. O Milton conseguia fazer de um programa que poderia ser meio burocrático, ele sempre encontrava o momento para instigar as pessoas, né? Para provocar, para reação. Isso dava vida, dava alma. Eu tive algumas grandes referências, né? O Rádio de Alagoas tinha muita gente boa na época. A gente tem uma equipe da Rádio Gazeta que era recomendada no Nordeste e no Brasil inteiro, né? Mas eu tive mais referências jornalísticas, né? E eu tive a sorte de viver num período áureo de criatividade jornalística, né? Por exemplo, essa garotada não conhece o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde era um jornal que que adaptou o Brasil ao chama novo jornalismo, que era o jornalismo com a informação um pouco literária, né? Sempre com uma boa imagem, sempre criando alguma coisa além só daquela história. Eu me lembro da vez, isso foi aqui no detalhe, mas que fico. Uma vez eu fui acompanhar um pênalti acho que foi do Corinthians, estava lá Eloy Gertel, né? Do Jornal da Tarde, foi depois chefe de reportagem. Ele estava anotando, olha só, não estou falando de 70 e qualquer coisa. Nossa. Aí tinha um jogador que tinha sido contratado, um atacante. Ele ia ser o que hoje faz scout. 70 e pouco. Analista de desempenho, né? Quanto chute ele deu, quanto passe ele deu, quanto foi certo, quanto foi errado. Ou seja, já fazendo a radiografia do cara no treino que estava chegando. Como era que era a qualidade dele. Fora disso,
Eu acompanhei figuras que são extraordinárias. Flávio Adalto. Nossa. Flávio Adalto foi um cara que ganhou muito prêmio. E foi Trabalhou aqui. um repórter extraordinário. Trabalhou na aqui. Rádio Bandeirantes, Foi né? diretor de futebol do Corinthians. Isso também. Jair foi quando ele deixou a parte da profissão, né? Exato. Ele era fantástico, né? Outro inesquecível chama-se Vital Batalha. Vital Batalha ganhou, parece, 10, 11 prêmios Lessa. É bem verdade que uma parte em equipe, porque ele coordenava a equipe. Você, o cara que ganha 1, 2, 3, louco. o cara que ganha 10, é brincadeira. E eu vim aqui, eu amo o Batalha, aí a família dele, a Mariana, inclusive, a mulher dele, eu gosto tanto dela que a minha filha se chama Mariana em homenagem a ela, né? Então, Batalha, eu saía com Batalha, rapaz, onde cada esquina ele viu uma reportagem. Era espetacular. E lia o Jornal da Tarde, que era bom assim, Japiaçu, Cléber Almeida, esse pessoal todinho. Eu lia. Depois eu virei correspondente. Mas eu fazia certo na banca, lá de Alagoas. Quando chegasse o Jornal da Tarde, guardar para mim, mesmo que fosse 10 dias anterior. Por causa do texto, por causa da sensibilidade, da audácia de apresentação de matéria, a forma como eu começava a utilizar as ilustrações, as fotos diferenciadas, tanto que uma foto consagrada no mundo inteiro uma capa, é a foto do menino chorando em Barcelona, né? Exato. Essa foto é emblemática. Até hoje. Você joga no Google, aparece. E foi até a ideia do Mário. Do Mário Marinho, foi que ele teve a ideia. Né? Então, eu aprendi muito. E eu lia, naquela época, os cadernos de jornalismo do Jornal do Brasil. Que o grande jornal da época era o Jornal do Brasil, né? Jornal que mudou também um pouco a feição da imprensa brasileira. Depois veio o Jornal da Tarde. Eu dei sorte de acompanhar, de ler essas coisas. Acompanhava, comprava. Eu viajava, minha mulher ficava louca. Eu trazia uma mala de jornal e de revista para ver a diagramação, as novidades que ele tinha. Nossa, olha entendeu? só. Eu digo, o cara vai pensar, uma mala, tive jornal e tudo, mas era essa a forma que eu tinha, de eu crescer. Eu sempre tive vontade assim, eu não estou feliz aqui, eu quero ser um pouco mais, mas não é assim. Para isso eu tenho que estar preparado, né? Foi que uma vez dessa aconteceu. Eu tinha ido para a Rádio Difusora, eu tinha sido uma crise da Rádio Gazeta, negócio, porque não queria que eu saísse, e eu fui para a Rádio Difusora de Alagoas, porque o diretor-geral era um compadre meu, né? E eu não pude deixar o cara da banda, me chamou, eu fui. Aí, o que aconteceu? Depois de um certo tempo, eu virei até diretor artístico lá, provavelmente um desastre, que eu cometi um agafe da peste. Qual? Na empolgação, eu disse, sexta-feira da paixão, as emissoras saíam do ar. Pessoal naquela época, né? Eu digo, não, vamos botar aqui só música que lembre Jesus, que lembre a religião, tudinho. Só que eu esqueci o seguinte, que você não tem tanta música assim, né? Você deve ter umas 100 músicas. A 100, quando volta a primeira, aí fica 2 dias tocando as 100 músicas, meu amigo. Nem eu aguentei. Eu digo, que loucura eu fiz, né? Mas aí a Gazeta me trouxe de volta. Aí eu fui para ser editor do jornal e fui para ser o diretor de esporte da Rádio Gazeta. E fui substituindo o Valdemir Rodrigues, de saudosa memória, uma figura espetacular, que tinha criticado duramente o CCA. E o Fernando Collor era dono do jornal, dono da rádio, e era o presidente do CCA. Sim. E engoliu corda. E um dos amigos, como é que na sua rádio, o cara vem aqui, critica, mete o pau, meu papai, você vai deixar acontecer isso? Não tem esses caras que fazem o inferno, né? Aí eu fui lá. Com uma semana, eu sento o pau no CCA. No meio da resenha, sobe o office boy de lá e faz, Canuto, ô Márcio, lá é Márcio, né? Márcio, desça, largue o que você está fazendo e desça que o Fernando quer falar com você. Aí eu já fui me despedindo, né? Gente, um abraço, foi ótimo, desci. Aí sentei de frente dele, aí, vou esperar a admissão, né? Disse, olha, Márcio, na tela é o seguinte, eu resolvi hoje mudar essa estrutura da Gazeta todinha. Há 40 anos, mudou pouca coisa, novidade, eu quero revolucionar, quero mudar tudo isso aqui. E eu digo, e eu com isso? Ele disse, é você que vai fazer isso. E você pensou bem no que está fazendo. Ele disse, pensei. Tá bom, vou fazer o seguinte, 1 mês. Eu vejo se dou certo e você vê se eu dou certo, né? Aí disse, agora vai lá na redação e me apresente. Quando chegar lá com o cara, sou eu que estou aqui cuidando da redação, né? Foi feito. Resultado, eu passei 14 anos. Nossa.
Deixei porque já não aguentava mais. Porque eu trabalhava na rádio, jornal e televisão. Então, chegou uma hora, e o jornal, você é editor-chefe lá, você é editor-chefe, é secretário gráfico, é tudo. Não é isso? Participa das pautas, é pauteiro, fiscaliza tudo, porque equipe você tem que apresentar o produto, né? Foi isso. Aí depois até foi interessante, que eles lançaram o jornal Colorido, e eu fui chamado para ser o editor dessa edição especial. Quer Olha dizer, só. eu aprendi muito em Marcel, e aprendi na marra, entendeu? Aprendi no sacode. Vamos lá, porque tem que resolver. Cara. E a equipe era muito boa, a equipe era muito, quando a gente fazia bem, também aquela história, o cara que fazia um furo, eu ia cubetar, fazia festa, o cara errou, o vacilo, eu chamava a colher, entendeu? Mas tanto que eu fui muito tempo editor, eu não tenho um inimigo, um cara assim que... Graças a pelo Deus. contrário, eles me citam como referência, pelo tipo de cobrança que naquela época eu não tinha. E que o cara tem que, o cara na formação dele, ele tem que ser, que quando necessário, ser cobrado ou orientado, né? Como eu era um pouco mais experiente, eu estava junto desse pessoal. Mas olha só que curioso, porque muita gente, por exemplo, que não conhece a história, fala assim, pega o microfone e fica lá no meio do povo. Olha só tudo que você teve que passar durante décadas para conseguir fazer o que você entrega no ar hoje, né? É verdade. Isso Do jornalismo, no rádio, no jornal, na TV, quer dizer, teve que comer muita pinha para poder chegar e pegar o filé mignon, né? Tudo isso, a vida é um somatório de experiências. Né? Meu pai dizia uma frase interessante, você tem que viver para ter história para contar. É isso aí. Não, senão você passeou na vida, né? Então hoje ainda é o seguinte, eu tenho uma turma em Maceió que é arretada. Um é um juiz federal, um outro é um delegado federal, o outro é um procurador, o outro é dono de agência. O que é que os caras fazem? Vamos assistir o Festival de Rock. Aí a gente sai na Casa do Chapéu para ver Festival de Rock. Eu fui agora com o João, que é o Marcelo Vasconcelos, a gente foi agora para... A gente viu 30 shows de rock em 10 dias, ó. Você vai dizer, como 10 dias? O que é que a gente fez? A gente foi assistir o AC/DC em Detroit, o Pearl Jam em Nashville, fomos para Redondo Beach, que é colado a Los Angeles, que tinha 3 dias de festival, onde cada dia tinha 15, 17 shows. E tudo, o que eu fico lá impressionado é como é organizado, né, rapaz? Você vai aqui um show desse assim, é um corre-corre. A muvuca danada. Não, é o seguinte, o show é aqui, o outro, quando termina, 10 minutos para você andar, 80, 100 metros, vai para outro palco. E assim, então você tem chance de assistir. Aí eu fui, Beach Boy, olha. Beach Boy, eu vi Lenny Graft, eu vi Alan Morissette, tudo isso no mesmo show, no mesmo lugar, tá entendendo? Então, minha válvula de escape hoje é show de rock and roll. Você curte um rockzinho, então. E um piseiro, com bom nordestino, um piseirinho também vai bem, né, Canuto? Eu gosto de tudo. Forrozinho. Bom, hein? Eu gosto de tudo que é animado. Tudo que é animado. Até valsa, se for animada, eu adoro. Eu gosto de coisa que tenha movimento, entendeu? Ô Canuto, agora fala uma coisa, você tava falando sobre ter que batalhar demais para conseguir chegar e ter história. Como é que você está enxergando o atual momento do jornalismo hoje no Brasil? Principalmente com essa nova meninada que está aparecendo aí, que às vezes quer a coisa muito rápida também. A gente vê também uma grande mudança, vou dar um exemplo aqui, tá? Das várias que nós temos. Mulheres cada vez mais ganhando espaço na narração esportiva do Brasil. Como é que você está enxergando tudo isso aí? Na narração eu não me adaptei ainda, entendeu? Não me adaptei, né? Também a vida todinha foi focada em narradores, né? Masculinos, os caras têm uma experiência, uma bagagem. Vejo isso como uma abertura de portas para um novo segmento, né? Que é essas meninas que vêm aí. Com referência ao jornalismo, eu acho que tem muita gente boa. Só que eu acho que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Quer dizer, você termina um jornal, você não sabe quem estava nele. Porque é tudo mais ou menos igual. E eu acho que a vida está carente de ousadia. Quer dizer, eu, por natureza, posso me considerar que fui um cara ousado, audacioso, né, em chegar com tudo isso. Então, eu acho isso. Depois, o seguinte, os salários baixaram demais, né? Eu acho que também não motiva. Antigamente, ninguém queria negócio de assessoria de imprensa. Hoje, eu trabalho em tal lugar e tem uma assessoria de imprensa que paga um pouco mais, o cara vai para assessoria de imprensa, porque ele já não trabalha sábado e domingo, né? Então,
está mudando muito o perfil do profissional. Teve gente, por exemplo, uma vez o editor me contou uma história que eu fiquei abismado, estarrecido, né? De que o cara estava gravando, ouvindo o povo, e o olho no celular para ver o WhatsApp. Porra, isso é uma falta de respeito muito grande com o entrevistado. É uma falta de respeito com o seu comprometimento profissional, né? Você está ali para fazer aquilo, meu filho. Se determine, faça isso, que você vai ser recompensado. Ninguém cai do céu assim de graça, não. Tem que batalhar, procurar seu lugar. Então, eu acho que hoje nós estamos muito na parte linear, entendeu? Sem aquela subida. Eu acho que porque a televisão, inclusive, mesmo você fazendo muito improviso ao vivo, eu acho que ela tem uma melodia, né? Não é? Né? Eu, pelo menos, fiz isso. Quer dizer, acho que deu certo. Acho que deu certo. E acho que deu certo. Né? Acho que você deu sorte também, né? Uma coisa tão interessante, porque quando eu vim para cá, eu vim meio assustado, porque eu saí de Maceió, eu vim como desafio, né? Eu tô com 53 anos. Como é que foi esse convite? Eu tô curioso para saber. Essa história é muito curiosa. Eu tô com 53 anos, né? Diretor da televisão de lá, entendeu? Com influência também na rádio, no esporte da rádio. Aí, quando eu fui diretor, tem umas reuniões da Globo com os diretores regionais, né? Uhum. Eu vim. Não, esse evento, desculpe. Eu vim fazer a Olimpíada. Eu vinha muito de Maceió para fazer aquilo que chama o material de casa, né? Que é as boas matérias no lugar. Que ano a Olimpíada? Olimpíada, rapaz, foi 80 e qualquer coisa. 86, acho que 90. Atlanta 96, talvez. 90 e pouco. Ou pouco 94, sei lá. Foi por aí. Perfeito. 10, 90, né? Aí, veja só. Tinha eu, Alfredão, João Barbosa, esse pessoal que a gente fazia isso. Então estava dando certo. Aí, uma vez dessa, nós fomos almoçar com Leilane Nobar. Leilane Nobar, aquela ruiva, né? Mulher espetacular. E a gente foi comer uma peixaria ali perto do Rio. Aí eu falei, porra, Leilane, vê como Deus indica o caminho, né? Ô, Leilane, você que era a mulher da noite, ela me levou para um show de noite, dia. Como é que é eu agora acordar de madrugada para fazer o jornal o Bom Dia Brasil? Aí disse, Márcio, foi o seguinte, o Evandro me chamou na sala dele, disse, olha, eu vou lançar um novo programa, Bom Dia Brasil, 6 horas da manhã. O apresentador é o Renato Machado. A apresentadora não vai fazer casal, a apresentadora vai ser você. E ficou claro, ela dizendo, que se eu digo não, eu tô fora, meu filho. O Evandro não aceita não. E depois, essa história, ele pensou, tem que ser eu. Então tive que me adaptar. Bom, passou um tempo, 2 meses depois, não mais do que isso, toca o telefone. Eu tô, como diretor de jornalismo, de equipe pequena, eu participava das reuniões de pauta, e deixava sempre alguma pauta de sobreaviso, porque se caísse, eram 5 equipes. Se caísse uma, alguém tinha que ter uma para ir recomendar, porque só tinha 5 equipes para fazer os jornais, né? Então, nessa altura, eu toco o telefone e eu atendo. Schrader. Schrader era, nessa altura, o executivo do jornalismo, não era o diretor do jornalismo, era o executivo. Aí disse, Márcio, eu estou telefonando em nome do Evandro. O Evandro está pensando em tirar você daí. E aí? Eu digo, aí eu vi a projeção da Leilane na minha frente. Assim, né? Holograma. Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, nessa altura do campeonato, nem sim, nem não. Eu disse, eu aceito qualquer possibilidade. Na verdade, praticamente, nem sim, nem não, né? Vamos ver o que é que acontece. Uhum. Aí, uma semana depois, eu recebo ligação do próprio Evandro. Mas, Canuto, se prepare para sair de Alagoas, hein? E para onde? O que está acontecendo? Disse, na hora certa você vai saber. Isso rodou mais um tempo. Aí teve um seminário internacional em Salvador. O Evandro chegou, pegou no meu cotovelo e disse, já está preparando a mudança? Agora viu essa situação. Nossa. Eu tenho uma vida toda montada em Maceió. Estou com 53 anos, né? E pensar isso aí para onde? O que é que eu vou fazer? Qual é a proposta? De Maricuia. Né? Aí o Amaury Soares, a quem eu devo muito, sou muito grato, me chamou do lado e disse, eu estou vendo que você está meio aperreado, meio nervoso e tal. Eu disse, ele disse que eu vou sair de Maceió, não sei para onde que é isso. Vou lhe explicar.
A Globo está precisando fazer um jornal que mude a linguagem dela. Que seja mais popular, seja mais isso, tal. E eu criei um quadro chamado Fiscal do Povo. E ele disse, o Fiscal do Povo não é uma coisa qualquer de você registrar o problema. Você vai contar a história do problema e você vai em busca da solução. Você era o Fiscal do Povo, não era eu até então, né? Eu digo, sim. E onde eu estou nessa parada? Até assim, então eu levei esse quadro, a direção adorou. Adorou. E disse, mas quem vai fazer isso? Aí eu disse, rapaz, eu não sei ainda não. Aí todo mundo Você não estava convencido em fazer o Fiscal do Povo. Aí eles que o pessoal falou assim, você já pensou no Márcio Canuto? Aí o outro, Márcio Canuto era um bom nome e tal. Aí eu fiz esse quadro pensando no Márcio Canuto. A gente vai ter que tirar ele de Maceió. Aí eu disse, mas Mauri, como é que é a história? Pô, é isso aí. É um desafio. Sensacional. Eu disse, é você que vai tomar conta? É você que vai liderar o projeto? Eu disse, sou. Então eu vou. E acho que deu certo, né, Canuto? Eu vou, Acho que deu certo. Ele disse, por que está demorando isso? É porque era um projeto muito caro. A Globo contratou para o fiscal, para o SPU na época, 40 profissionais. Olha só. Entendeu? E tudo se atirando muita gente de outros lugares, né? Então, essa é a visão genial do Maurício Soares. Para todo mundo praticamente deu certo, entendeu? Não errou em nada. E o jornal foi um sucesso, né? Que a gente fala até hoje, inclusive, ó.